Eu sempre achei que traição começava no corpo. Um beijo escondido, uma noite impulsiva, uma oportunidade mal resolvida. Mas comigo não foi assim. Minha traição começou na mente. Começou no silêncio. Começou no espaço entre o que eu sentia e o que eu fingia que sentia. Começou quando o desejo se tornou uma fuga, e a fuga, um hábito. E o hábito começou a pedir mais. Eu estava namorando na época. Um relacionamento tranquilo, estável demais, previsível demais. Ele era gentil, carinhoso, presente. Tão presente que, às vezes, eu me sentia sufocada, como se não houvesse espaço para a parte nova e perigosa que estava nascendo em mim. A rotina com ele parecia um copo de água morna. Mata a sede, mas não desperta nada. E em vez de encarar isso, eu empurrava com a barriga. Um almoço aqui, um tudo bem automático ali. Beijos que pareciam cumprimento. Abraços que eram mais educação do que vontade. Enquanto isso, por dentro, eu fervia. E era por isso que eu me escondia com o celular todas as noites, buscando aquela sensação que tinha aprendido a chamar de alívio. Ou, pelo menos, a única coisa que substituía a excitação que eu já não sentia nos braços de quem dizia me amar. A pornografia que eu consumia se tornou parte da minha rotina. Eu dizia a mim mesma que não era nada demais, que todo mundo faz, que é normal. Mas eu sabia a verdade. Era a única coisa que me fazia sentir algo. E isso começou a contaminar tudo. Foi numa tarde qualquer, quando eu precisei resolver um problema no trabalho dele, que conheci Rafael. Colega de equipe, brincalhão, sorriso fácil, olhos que pareciam ler intenções antes que eu as tivesse. Ele me cumprimentou como se me conhecesse há anos. Você é a famosa namorada dele? Sou. Respondi, mas minha voz saiu baixa demais. E o olhar que ele me lançou. Deus, aquele olhar. Como se eu fosse um livro que ele ainda não sabia se queria ler, mas já tinha segurado pela capa. É impressionante como uma pessoa pode tocar um ponto da gente sem encostar. Foi isso que senti. Desde esse dia, comecei a buscar desculpas bobas para passar no escritório. Coisas que não eram necessárias. Assuntos que poderiam ter sido resolvidos por mensagem. Mas eu queria ver Rafael. Queria entender o que me atraía tanto. E por quê? Ou talvez eu já soubesse, e só não tinha coragem de assumir. Ele me tratava com respeito, mas com uma atenção calorosa demais. Era o tipo de homem que olhava nos olhos por tempo demais, que sorria com os cantos da boca, como se guardasse segredos. E isso me fazia sentir viva. A cada troca de palavras, meu coração batia diferente. A cada brincadeira leve, algo dentro de mim latejava com força. Meu namorado não percebia. Ou talvez percebesse, mas preferia não ver. Ele já estava acostumado com a minha falta de entusiasmo, com meus silêncios longos, com os beijos frios. Achava que era questão de fase, que eu estava estressada, que precisava de tempo. Mas a verdade era uma só. Eu estava ali, mas a minha mente estava em outro lugar. O consumo de pornografia, que antes servia como um escape de tensão, começou a se misturar com as fantasias que Rafael despertava em mim. Não era sobre ele em si, era sobre o que ele me lembrava. O proibido, o arrepio de ser vista, o risco que eu fingia não estar correndo. Qualquer coisa que quebrasse a monotonia da minha relação, da minha vida, da minha versão antiga de cristã disciplinada que eu já não reconhecia mais. E foi aí que as traições começaram. Não físicas. Ainda não. Mas traições de intenção. No fundo, eu sabia que esse tipo de traição podia ser até pior. Lembro claramente da noite em que percebi que nada seria como antes. Meu namorado tentava me beijar com paciência, com carinho, com a mesma ternura de sempre. Mas eu não sentia nada. Era como se meu corpo tivesse desligado o modo amor e ligado o modo instinto, e ele não fazia parte desse novo código. Enquanto me beijava, minha mente fugia para os vídeos que eu tinha visto naquela tarde, para o jeito que Rafael tinha segurado minha mão sem querer ao me passar uma caneta, para o calor que aquilo provocou no meu peito, um calor que o homem ao meu lado já não sabia acender. E ao perceber tudo isso, senti algo assustador. Eu estava traindo antes mesmo de tocar outra pessoa. E isso
estava começando a me parecer natural. No final daquela semana, Rafael me chamou para um café rápido, nada comprometedor. Eu disse sim sem pensar. Quando nos encontramos, ele estava sem a gravata, camisa dobrada no antebraço, aquele sorriso que parecia brincar com o perigo. Você anda sumida. Trabalho demais. Respondi, tentando soar firme. Ou fugindo. Ele disse, sem tirar os olhos de mim. Meu coração disparou. Ele sabia. Não exatamente o que, mas sabia que havia algo ali. E naquele instante, enquanto o mundo parecia mais lento, senti a linha invisível diante de mim. A linha que separa o não devo do talvez só hoje. A linha que, até aquele dia, eu achava que jamais atravessaria. Mas a verdade, eu já tinha atravessado mentalmente há muito tempo. Só faltava o corpo decidir se seguiria junto. Depois disso, nada voltou ao normal. Na segunda vez em que nos vimos, já não havia desculpas nem formalidades. Só duas pessoas que sabiam muito bem o que estavam prestes a fazer. E eu permiti. Mais do que permiti, eu quis. Rafael não tinha a suavidade previsível do meu namorado, nem o cuidado ensaiado de quem quer agradar, mas tinha uma firmeza diferente, uma segurança que eu não estava acostumada. E foi essa segurança que me fez permitir coisas que eu nunca tinha vivido. Houve um momento em que ele me puxou por trás, e por um segundo eu congelei, não de medo, mas de surpresa com o quanto aquilo me tocou de um jeito novo. Eu deixei que ele me guiasse, que me descobrisse. Deixei que me virasse, que me puxasse mais perto, que explorasse meu corpo por trás. Como nos vídeos que eu consumia escondida, de uma maneira crua, real, quente, onde cada movimento parecia revelar um pedaço meu que eu nunca tinha permitido. Era a sensação de estar sendo vista de outro ângulo. Coisas que eu jamais teria coragem de pedir a quem dividia a vida comigo. Coisas que eu nem imaginava que meu corpo queria, até ele mostrar. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava interpretando ninguém. Eu era eu. Sem a imagem perfeita que me ensinaram a manter. Sem o peso de ser a mulher certinha que nunca ultrapassa limites.